Bom dia, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao direito constitucional começando do zero. Ontem nós vimos o artigo 6º, né, da ordem social, vimos algumas questões, divulgando aí o curso de Direito Constitucional começando do zero, como nós falamos ontem, temos falado agora, né, entendendo aí que, na verdade, mais do que um curso, aqui você tem um audiobook, nós lemos cada dos itens aqui da apostila e vamos comentando. Então, é praticamente um audiobook comentado e com questões também, né? Resolvemos também questões ao final de cada item, conforme a disposição da apostila. Quiser entrar em contato com a gente, as redes sociais estão na descrição do vídeo. E vamos lá, continuando aqui, artigo 6º, agora vamos ao artigo 7º. Os direitos sociais individuais dos trabalhadores, artigo 7º. No artigo 7º da Constituição, são enumerados os direitos sociais individuais dos trabalhadores. Leiam atentamente, pois ele costuma ser cobrado em sua literalidade. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Note que a Constituição, na Constituição, no caput do artigo 7, equipara os direitos do trabalhador rural aos dos trabalhadores urbanos. Inciso 1º do artigo 7º. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária e sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, entre outros direitos. Comentários. Este dispositivo é típica norma de eficácia limitada, exigindo lei complementar que proteja a relação do emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Trata-se do direito à segurança do emprego. Segundo o artigo 10 da ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, até a promulgação da mencionada lei, a indenização contra a despedida arbitrária ou sem justa causa ficará restrita a 40% sobre os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, realizado em favor do empregado. Isso é o famoso multa do FGTS, né? Está prevista justamente nesse inciso 1º do artigo 7º. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Vamos lá. Cabe destacar que a proteção conferida pela Constituição somente alcança a despedida arbitrária ou despedida arbitrária ou sem justa causa, né? Então, na própria CLT você tem que são os casos de justa causa. Não haverá indenização, portanto, diante de despedida por justa causa. A CEF extinguiu a antiga estabilidade decenal, que apesar de estar prevista na CLT, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Decenal é que há 10 anos você criava estabilidade na sua empresa. Pela regra da estabilidade decenal, o empregado que tivesse mais de 10 anos na empresa não poderia ser demitido, salvo em caso de falta grave ou circunstância de força maior. Hoje, nem mesmo a despedida arbitrária ou sem justa causa são proibidas. Elas poderão ocorrer, cabendo, todavia, indenização. Destaque-se que o artigo 10 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece 2 anos de vedação absoluta à dispensa arbitrária ou sem justa causa. Aí tem hoje uma estabilidade provisória para os seguintes casos: do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, que é o CIPA, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. B, da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ou seja, Calma aí. Pode falar. Desculpa. Não, no caso, nesses dois casos, eles têm esses 2 anos. Não, 2 casos, não é 2 anos. Estabelece 2 casos. Ah, tá. É 2 casos, não é 2 anos. Tem 2 casos. Posso Tá. ter falado 2 anos sem querer, mas 2 casos. Não, eu acho que eu que falei São isso. 2 casos em que você tem uma estabilidade, né? Uma estabilidade, vamos dizer assim, provisória. Você não pode demitir a pessoa nesse período, porque senão você vai estar indo claramente contra, por exemplo, a pessoa que é da comissão de uma empresa, por exemplo, uma grande construtora. Aí o empregado passa a fazer parte, tem as regras, né, da Comissão Interna de Prevenção a Acidente, e ele passa a fazer parte dessa comissão, e você demite ele. Será que é porque ele estava começando a ver que, né, você não cumpre as regras de segurança no trabalho e aí você resolveu demitir? Então, justamente, para esse tipo de situação, você não pode demitir ele, né?
mesmo sem justa causa. Aí como é que funciona isso? Como é que tu vai ficar com o cara sem poder ficar? Ele entra na Justiça do Trabalho e a Justiça determina que você fique com ele durante o período em que ele está na comissão, entendeu? A pessoa vai ficar lá sendo perseguida, provavelmente, mas ela tem o direito de ficar lá para proteger contra o acidente de trabalho. E o caso também da gestante. Ficou grávida, até 5 meses após o parto, você tem que ficar Não com pode ela. emitir. Não pode demitir, mesmo que você queira, entendeu? Ah, mas eu vou pagar os 40% do FGTS, mas aí mesmo assim não pode. Depois que Não, na passar o verdade, hoje, prazo, depois que passar o prazo, 5 meses, ok, pode demitir. eu vejo muito pessoal falar, soube que estava grávida, já me demitiu. Aí eu fico assim, eu fico calado às vezes até Uhum. falo também, que isso aí eu sabia. É igual também a pessoa que, né, pode ser que eu esteja errado, professor, mas a pessoa que faz parte do sindicato, né? Se afilia-se ao sindicato, também parece que tem uma regrinha para ele também. Eu acho que lá na frente a gente vai ler sobre isso. Vamos continuar nos incisos aqui. Inciso segundo, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Note que o seguro-desemprego só é devido no caso de emprego involuntário. As bancas examinadoras adoram confundir os candidatos falando em desemprego voluntário, que está errado. Desemprego voluntário é você foi demitido sem justa causa, não? Você demitido porque o patrão quis. Então, você queria estar trabalhando, mas seu patrão te demitiu. Nesse caso, tem direito ao chamado seguro-desemprego, que é justamente aquele período que você recebe até 6 meses. Antigamente, você recebia 6 meses. A pessoa fala que a pessoa ainda confunde, acha que ainda é dessa forma. Não, é até 6 meses. Dependendo da quantidade de tempo que você ficou trabalhando na empresa anterior, você pode receber 1, 2, 3, 4, 5, no máximo 6 meses. Então, você vai receber do Estado para você ficar em tese naquele período procurando emprego. É como se você tivesse assim, um período para você, mas as pessoas. Tem muita crítica em relação a isso, mas as pessoas às vezes nem entendem direito, né? Para que serve o seguro-desemprego. Você lembra que quando a gente começou a estudar esse capítulo aqui, essa parte da apostila, todos esses direitos surgiu de uma prestação positiva do Estado, surgiu de uma situação em que o empregado, naquele contexto, né, que surgia ali da Revolução Industrial, era hipossuficiente. Então, imagina você ficar desempregado e aí você vai procurar emprego sem ter o que botar de comida na sua mesa, sem ter o que comer. Então, o seguro-desemprego é para essa situação, não é como as pessoas falam assim, na verdade o neguinho se desemprega e fica lá os 6 meses de perna pro ar esperando, né? Esperando aparecer uma... Aliás, esperando acabar o seguro-desemprego para começar a procurar emprego, né? Porque, na verdade, o objetivo, lógico, pode ser desvirtuado, mas o objetivo é que nesse período você procurasse com calma um emprego e não se metesse a qualquer emprego porque você estava com medo de ficar sem ter o que comer, né? Sem ter como botar comida na mesa para o seu filho, para sua esposa, né? Para os seus familiares. Mas aí as pessoas desvirtuam tudo, fala que o cara se desemprega e fica lá 6 meses usufruindo do seguro-desemprego. Pode Se ocorrer fosse, isso? Pode, né? Mas não é, o objetivo não é esse. O objetivo, o sistema é bem feito para que ele funcione, mas às vezes, né, até um sistema de informática não funciona direito, trava, e às vezes dá não tem erro, tem tanto, que ajustar. tivesse tanto emprego assim, a ponto do cara poder, assim, a hora que ele disser, não, já deu 6 meses, eu vou trabalhar. Então, né, se tivesse emprego Uhum. assim, aí tudo bem, eu poderia até achar que isso aconteceria. Vamos lá. Inciso 3, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, né? O fundo de garantia é recolhido pelo empregador a alíquota de 8% sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador. Destaque-se que o FGTS não é direito de servidores públicos estatutários, ou seja, servidor público não tem direito ao FGTS. O que é o FGTS? É um valor que eu tiro, né, do seu salário, em tese, não, eu pago, mas não te pago, entendeu? Vou te pagar R$ 1.000, mais 8% desse meu, vou pagar 8% em cima desses R$ 8.000 que eu vou depositar no fundo de garantia por tempo de serviço.
que seria justamente uma situação em que, além do seguro-desemprego, você poderia, em algumas situações, sacar FGTS. Não seria como se fosse uma aposentadoria para você, além do INSS. Mas, nesse caso, esse FGTS serve para você comprar casa, para você pegar esse valor que foi depositado, dar uma entrada numa casa. Pode ser, a referência quando você for demitido sem justa causa. Então, o cara vê qual o valor que está depositado lá seu e ele deposita, né, 40%. 40%, ele paga para você. Então, tem várias situações que é usado o FGTS. Inciso 4. Salário mínimo, fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, saúde, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserva o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Isso aqui cai muito, né? Cai muito, assim, fazendo as equiparações, e aí você tem que analisar se cabe ou não cabe essa vinculação. Então, é vedada a vinculação para qualquer fim, ou seja, não pode instituir nada que diga, vai ser tantos salários mínimos, metade do salário mínimo. Tem gente que ainda faz, mas não para fins de remuneração. Por quê? Qual o objetivo? A gente vai ler aqui. É porque, senão, você prejudica o próprio governo de aumentar o salário mínimo. Por exemplo, se você vincula, por exemplo, uma prefeitura resolve, não, meus funcionários aqui vão receber tanto do salário mínimo. Você vincula uma coisa sua à do governo federal, porque quem institui é o governo federal, o salário mínimo. E aí você vai ficar dizendo para o governo federal, não aumenta o salário mínimo não, senão vai me prejudicar, porque eu tenho que aumentar o salário de todos os meus servidores aqui. Entendeu? Então você não pode vincular, porque justamente você não pode restringir o governo federal, é como se fosse assim, você não pode restringir o governo federal para que ele maneje o salário mínimo. Né? Ele tem a liberdade porque ele não está preocupado, se aumentar R$ 1 aqui, vai aumentar a despesa gigantesca para aquele estado, para aquele município, para aquela situação. Não pode ter essa preocupação na hora de aumentar o salário mínimo. Então, por isso, a Constituição diz, ninguém vincule, é vedado vincular ao salário mínimo, para justamente o governo ter liberdade e não ficar pensando, opa, eu não posso aumentar R$ 2 aqui porque eu vou prejudicar fulano de tal, o estado tal, o município tal. Então, o objetivo é esse, né? O salário mínimo deve ser fixado em lei formal. Verifica-se que hipótese de reserva legal. Em torno desse tema, houve relevante controvérsia apreciada pelo STF. A Lei 12.382, de 2011, estabeleceu que o valor do salário mínimo seria 545, mas que decreto presidencial seria responsável pelos reajustes e aumentos salariais segundo determinados índices. Segundo o STF, a Lei 12.382 de 2011 é constitucional, não havendo óbice a que um decreto presidencial estabeleça esse reajuste, cuja fórmula e índices estão previstos na própria lei. O decreto presidencial não estaria se fixando o valor do salário mínimo, ele seria um mero ato declaratório do valor reajustado segundo a política de valorização prevista na lei. O salário mínimo é o único para todo o território nacional, o que impede a existência de salários mínimos regionais. Destaque-se que existem chamados pisos salariais, que não se confundem com o salário mínimo e são resultantes de negociações coletivas de trabalho. O salário mínimo não pode sofrer vinculação, ou seja, servir como indexador para qualquer fim. É relevante destacar que esse impedimento à vinculação do salário mínimo tem como objetivo evitar que aumentos do seu valor se propaguem para toda a economia, prejudicando o poder aquisitivo. No RE 842.157, recurso extraordinário, contrariando essa regra geral, o STF admitiu a fixação de pensão alimentícia com base no salário mínimo. Para fecharmos esse tópico, é importante que você saiba que o STF permite que os conscritos recebam remuneração inferior ao salário mínimo. Veja o que dispõe a súmula vinculante número 6, que poderá ser cobrada em sua prova. Súmula vinculante número 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras do serviço militar inicial. Isso aqui é o recruta, né? Serviço militar voluntário, obrigatório, voluntário não, serviço militar obrigatório.
Então, um recruta hoje ele pode ganhar menos do que um salário mínimo. Então, o salário mínimo é 110, ele pode ganhar como recruta 800, 900, não sei nem quanto é que é hoje. Normalmente é uns 800, 900, né? E Professor, tem na... uma dúvida. Fala. Lá em cima, o senhor falou que o estatutário não tem, né, fundo de garantia, mas ele Uhum. tem alguma coisa similar? Por exemplo, o PIS. O PIS é um servidor EPASEP, né, se eu não me engano? Não, mas nada a ver. Não é descontado nada, não. O governo não deposita nada. É só os antigos que tinha. Era igualzinho no FGTS, 8%. Hoje não desconta nada e o governo também não paga nada. Entrar lá no meu PASEP tá zero. Porque eu sou servidores Antes de 88, Hum, o PASEP era o equivalente ao FGTS. Então, o governo depositava 8%. Hoje não então foi deposita nada. tipo um direito adquirido, né? É, para quem estava antes. Quem está Quem estava depois, naquela não. época. É. Mas eu tenho Entendi. PASEP, mas assim, não sei. É só para, por exemplo, servidor ganha menos do que um salário mínimo, né? E aí, Uhum. durante um ano, em menos de um salário mínimo, chega um servidor público. Quando chega no final do ano, ele recebe, além do 13º, o 14º. Tem direito de sacar mais um salário mínimo do PASEP. Só que eu me lembro, só isso que ficou. Os antigos ainda têm os 8% e essa situação. Mas é muito difícil um servidor ganhar menos que um salário mínimo, né? Se na média. Então, Entendi. são essas situações. Então, não tem direito a FGTS, não tem direito a hora extra. Né? Então, tem várias situações aí que a gente vai ler aqui, que depois eu acho que tem um quadro, normalmente tem, né? Nessa parte do estudo de direito constitucional, que você vai comparar os direitos de várias classes, né? Direito dos urbanos, direito dos rurais, direito dos servidores públicos. Porque ele equipara os trabalhadores rurais e urbanos, mas não necessariamente todos vão ter os mesmos direitos. Ele bota aqui no caput, mas tem incisos que não se aplicam ao rural, né? Ó, são direitos dos trabalhadores Entendi. urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. Ele vai dizer, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Aí vai falando nos incisos, certo? Esse direito, esse direito, esse direito. Mas vai chegar um momento em que ele vai dizer esse direito é só para o urbano, não cabe para o rural, entendeu? Esse direito é só para o rural, não cabe para o urbano. E depois tem que comparar esse aqui com o artigo 37 em diante da Constituição, e aí você consegue ver o que é que o servidor público tem direito e o que é que o trabalhador CLT tem. Você vai ver que tem uma diferença grande, e isso também é cobrado em prova. Súmula vinculante 6, já lemos, né? Recruta pode ganhar menos do que um salário mínimo. A justificativa para essa exceção é que a Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como fez para outras categorias de trabalhadores. O regime a que se submete os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que tem direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. Isso porque os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um munus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. Por isso mesmo, a obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. Vamos lá. Inciso 5 do artigo 7º. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. O piso salarial é estabelecido por categoria de trabalhadores e fixado mediante negociação coletiva de trabalho. Na fixação do piso salarial, deve-se levar em consideração a extensão e a complexidade do trabalho. Isso daqui não é o salário mínimo, isso aqui é o piso salarial, como a gente já falou lá em cima, não se confunde, por exemplo, determinada categoria, por exemplo, segurança armado. Você vai ver que eles sempre ganham acima do salário mínimo, ganham 1.500, 2.000, o mínimo, né? Isso não quer dizer que a pessoa não possa ganhar mais. Ou seja, nenhuma empresa que vai instituir prestação de serviço ou contratar segurança, ele pode pagar menos do que isso na carteira de trabalho. Então, tem várias categorias que têm piso maior do que o salário mínimo. Isso significa o seguinte: se você contratar, escrever na carteira de trabalho aquela pessoa com aquela qualificação, ocupação, você tem que pagar o piso salarial para ela. Então, botou lá ocupação, vigilante. Então, tem um piso do vigilante, que é diferente do salário mínimo. Ocupação, enfermeiro, tem um piso do enfermeiro.
Ocupação, auxiliar de enfermagem, tem o piso do auxiliar de enfermagem. Ocupação, técnico de enfermagem. Por exemplo, o hospital vai contratar um técnico de enfermagem, vai botar lá a ocupação na carteira de trabalho, técnico de enfermagem. Tem o piso do técnico de enfermagem, que foi um acordo coletivo do sindicato, né, com o sindicato dos hospitais. Que aí os dois sindicatos fazem essa negociação coletiva. O sindicato dos trabalhadores com o sindicato dos empregadores. É o sindicato dos técnicos de enfermagem com o sindicato dos hospitais, né, particulares. Aí, não, vamos botar o piso nesse valor, para não prejudicar ninguém. E aí, a partir desse momento que é feita essa negociação coletiva, ela é registrada lá na Justiça do Trabalho, então o registro dela fica lá registrado, né? Eles formalizam ela e registram na Justiça do Trabalho. A partir daí, né, todo mundo que for contratado para aquela ocupação tem que receber aquele piso. Eu fui, na realidade, contratado como auxiliar, recebi como auxiliar, mas na realidade fazia exercício de técnico. Aí vai na Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho vai olhar qual era o piso que estava registrado ali e vai mandar pagar essa diferença. Então, vamos lá, inciso 6 do artigo 7º. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. A irredutibilidade do salário guarda estreita relação com o princípio da vedação do retrocesso. Assim, em regra, o salário não poderá ser reduzido. A redução salarial é hipótese excepcional, que somente ocorrerá mediante negociação coletiva do trabalho, convenção coletiva ou acordo coletivo. Destaque-se que convenção coletiva e acordo coletivo são espécies dos gêneros negociação coletiva do trabalho. Convenção coletiva é uma negociação entre os sindicatos dos trabalhadores e o sindicato patronal. Já vamos marcar aqui, ó. Então ele está definindo aqui, até aqui. Até aqui. Vamos lá. Vou marcar direitinho aqui. Até aqui é convenção. O que é convenção? Convenção é Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicato dos Empregadores, que é o patrão, patronal, certo? O que é o acordo coletivo? Deixa eu marcar aqui, ó. Acordo. O acordo, diferente da convenção, é uma negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores, né, e uma empresa ou grupo de empresas. Entendeu a diferença? Quando eu falei aquele piso salarial, eu estou falando de quê? Convenção coletiva. É o sindicato dos técnicos de enfermagem com o sindicato dos hospitais. Então, você fez uma convenção coletiva e definiu o chamado piso salarial. Só que no hospital específico, no Santa Lúcia, eu resolvi fazer um acordo, não uma convenção, um acordo coletivo com o sindicato que eu não vou pagar o piso, vou pagar R$ 100 acima do piso. Mas aí é feito entre sindicato e o próprio hospital, aquela empresa específica. Pode ocorrer isso. Numa determinada empresa, você não recebeu o piso, você vê acima do piso. Foi contratado ali, você já tem um acordo que você não recebe piso, você recebe R$ 100 acima do piso. Então, quando você entra numa empresa, já tem os acordos coletivos dos empregados com aquela empresa. De férias, né, de licença, de salário, de bonificação, participação nos lucros, tudo isso é acordo coletivo. Vamos lá. A negociação coletiva de trabalho pode, portanto, flexibilizar a irredutibilidade salarial. Essa flexibilidade se deve ao fato de que muitas vezes é mais benéfico para uma categoria aceitar uma redução salarial numa crise econômica, por exemplo, que arcar com um grande aumento de desemprego. Então, irredutibilidade de salário, salvo disposição em convenção, ou seja, que ele está especificando aqui, ó. O salário, você não pode reduzir o salário, salvo que se houver uma convenção ou um acordo coletivo. Por que só em convenção ou acordo coletivo? Eu não posso chegar, o RH vai chegar e dizer, olha, eu vou te demitir. O cara, não, eu aceito reduzir meu salário, mas não me demite não.
Aí isso não é acordo, porque é um empregado com a própria empresa, né? Você com O empregado RH. não pode falar pelo sindicato, né? Por todo o grupo, né? Por E também não toda pode a negociar classe. sozinho, né? Não pode negociar sozinho porque ele é hipossuficiente, né? Você não quer perder emprego, né? Você vai reduzir, logicamente. Você vai aceitar até qualquer coisa, dependendo da sua situação emocional, dependendo da sua situação familiar que você está passando. Ah, tá, eu aceito reduzir 50% do meu salário, né? Se for sindicato, vai aceitar reduzir de todos os trabalhadores? Não. Então, por isso ele dá essa proteção aqui. Conversa, só reduz se for conversa com o sindicato, porque aqui é sindicato com sindicato, aqui é sindicato com empresa. Vamos lá, resolver uma questãozinha aqui. Ele botou TRT, segunda região, 2015. A irredutibilidade salarial não é absoluta, ok. Sendo lícita mediante previsão em convenção ou acordo coletivo. Correto, né? Inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao salário mínimo para os que recebem remuneração variável. Vamos lá. Há alguns trabalhadores que possuem remuneração variável. Como exemplo, citamos um funcionário de uma loja que recebe por comissão de suas vendas. Em meses com alto volume de vendas, ele recebe muito bem. Porém, em um mês de vendas fracas, ele terá uma remuneração bastante reduzida. A Constituição garante, entretanto, que esse trabalhador nunca receberá uma remuneração inferior ao salário mínimo. Os vendedores, né? Então, o vendedor, normalmente, em lojas que trabalham com bastante vendas, na maioria, né? Toda loja vende, com bastante vendas, mas toda loja é venda, né? Qualquer comércio pressupõe a venda, né? Até o profissional liberal pressupõe a venda. Ainda que não pareça, mas um advogado está vendendo o seu trabalho, né? Ele faz uma venda do próprio mão de obra dele. Mas nesse caso aqui é para aquela situação em que você tem o proprietário da empresa e tem os vendedores. Ele vai pagar um fixo para os vendedores e mais uma variável. Pessoal, Casas Bahia, pessoal dessas vendas de imóveis, pessoal de material de construção, não, material eu ia falar confecção, normalmente loja de venda de roupa também tem essa característica. Por isso que as pessoas às vezes estão ali sempre, posso ajudar, posso ajudar, posso ajudar? Que dependendo da empresa, pelo menos na época que eu estudava, estava na faculdade de administração, não é assim tão simples assim. Você recebe o fixo e a partir daí você recebe um variável. Nem sempre. Às vezes no acordo você recebe o fixo. Se você vender até aqui, você não vai receber nada mais. Só se você vender X a mais por mês A é que você meta, né? começa a receber. Tem as metas. Por isso que o cara fica lá. Posso ajudar? Posso ajudar? Porque às vezes ele nem conseguiu bater a meta dele. Vai ganhar o salário dele, ok, mas não vai ganhar nadinha mais, porque nem conseguiu fazer o mínimo de vendas. Eu Senão, trabalhei, senão a pessoa poderia ficar lá de braço cruzado, vou receber meu salário mínimo. eu trabalhei muitos anos, é por isso que todo restaurante que eu vou pagar 10%, eu não pago para casa, né? Porque assim, eu trabalhei muito em restaurante, o que que acontecia? Cobrava 10%, muitas vezes não repassavam nada, ou às vezes repassavam 1, 2%, 3% no máximo, e ficava em cima da gente para a gente cobrar 10%. Tanto que uma vez, teve uma época, professor, não sei nem se isso é falta de ética profissional, mas teve uma época que eu nem cobrava mais. O pessoal perguntava, vai cobrar os 10%? Não, eu disse, não, não, não precisa não. Aí o patrão ficava me reclamando comigo, né? Falava, pô, você não tá me pagando, eu vou ficar cobrando para quê? Para ficar colocando no teu bolso? Aí ele ficava chateado comigo que eu falava mesmo, entendeu? Eu falava, pô, Uhum, você tá cobrando, você não passa nada para nós, então eu não vou cobrar não. uhum. Aí acabava que eu não cobrava mesmo não, entendeu? E aí, né, me demitiram por causa disso, né? Mas eu ia estar trabalhando, né? Porque assim, as pessoas pensam, um garçom ganha bem. Se os 10% fosse para o bolso dele, ele ganharia bem. Se Uhum, 7% fosse para o bolso do garçom, ele ganharia bem. Então, não, uhum, como eu sei que não vai, a maioria dos lugares que eu trabalhei, 95% dos lugares que eu trabalhei, eu nunca ganhei 10% no integral, mas assim, pelo menos alguns lugares pagaram um pouco mais. Então, quando eu vou a restaurante, principalmente na minha cidade ou no Nordeste em si,
Eu prefiro tirar os 10% da conta e dar na mão do garçom. E às vezes hoje é muito difícil, né? As pessoas não andam com dinheiro, não sei como é que é. É porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei agora, né? Há muito tempo que eu não fui. Não, foi a última vez que a gente foi, acho que foi 2016, 2017. Lá não vem esses 10%. Você dá, não vem na conta o valor dos 10%. Você paga por garçom, de acordo com. O que E aí, você quiser. normalmente as pessoas dão nesse valor aí também, né? Entre 7% a 15%. 5%. Depende do atendimento, então o garçom já sabe, assim, a conta é essa. Você bota em cima do valor da conta. Aí você bota o valor que é para ele separado, ele bota em outro bolso. É dinheiro, né? Então não vai nem pro. Porque o que vem na conta é só o valor do seu gasto. Entendeu? Não vem Acho que a. eu, Não acho vem. que eu Aqui pedi. no Brasil é diferente. Aqui no Brasil você tem a conta e depois vem 10% e tem lá no final total. Eu, às vezes, eu É. nem reparo, assim. Tem gente que ainda repara, eu já pago sempre total. Mas eu sei que tá já embutido os 10% no valor da conta. Ah, tá. Mas eu tomei uma raiva, desculpa, assim, eu acho que a palavra raiva é tão grande que, assim, eu já aconteceu de eu ir no banco, sacar um, tipo assim, eu não vou gastar mais do que R$ 150 ali, então não dá mais do que Uhum, 15. E eu sacar o dinheiro para ir com o dinheiro no bolso para dar na mão do garçom, para eu não uhum, deixar para casa, não deixo de jeito nenhum, não tirar, eu falo, não, uhum. cara, não foi bem atendido, não, eu fui bem atendido, mas eu quero pagar os 10% para você. Aí aconteceu de uma vez o cara falar para mim, não, eu recebo os 10%, eu, recebe mesmo, vai para você, ele vai, eu, beleza, então cobra aí. Aí pagar no cartão. Mas a maioria das vezes eu vou tirar. Nem, o cara pode me atender bem o que for, eu vou tirar e vou dar para ele. Entendi. Aí eu digo, se você quiser dividir com alguém, você divide. Mas Uhum. enfim, ó, Vamos lá, inciso 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. O 13º salário é o que se reconhece como gratificação natalina. É o normal, tem muita explicação. Inciso 9, né? Remuneração do trabalho noturno superior a diurno. Esse dispositivo garante aos trabalhadores a percepção de adicional noturno. Destaque-se que o valor do adicional noturno não é definido pela Constituição, mas sim pela legislação infraconstitucional. É importante que você saiba que a previsão da remuneração do trabalho noturno superior à do diurno é devida, inclusive para os empregados que trabalham em regime de revezamento, é o que dispõe a súmula 213 do STF, segundo a qual é devido adicional de serviço noturno, ainda sujeito o empregado ao regime de revezamento. Esse revezamento é escala, né? Então, caiu na escala à noite, você vai receber adicional noturno. Ah, mas se não trabalha durante o dia, não ultrapassou. Por que existe a súmula? Porque é o seguinte, o adicional noturno é o cara trabalha durante o dia e entrou pelo período da noite trabalhando. Ok? Adicional noturno, porque ele trabalha durante o dia e acabou excedendo e entrando no período noturno, recebe um adicional além da hora extra. Nesse caso, a pessoa ela não trabalha de dia, ela só caiu à noite, ela só vai trabalhar à noite. O expediente dela, em tese, que seria o trabalho normal dela. Não, mas é à noite. Mesmo assim, recebe o. Só não vai receber hora extra, né? Porque ela só vai cumprir a hora dela toda no período noturno, às 8, às 6, às 7, que for acordado. Mas vai receber o adicional do noturno. É diferente do cara que trabalhou o dia todo, entrou no noturno, já entrou com hora extra, e ainda vai receber o adicional, porque essa hora extra está no noturno. Então, por isso que entrou essa súmula aqui. Servidor público não tem isso, né? Nem hora extra. Hora extra acho que agora é regulamentado. Agora acho que colocaram. Proteção do salário, mas assim, só quem ganha atualmente hora extra, só o pessoal bem, assim, onde tem um controle muito rígido. Acho que na Câmara, no Senado, hoje paga hora extra, né? Fica até mais tarde. Acho que alguns hospitais. Mas serviço público genérico, não. Hoje eu vou lá para o trabalho. Se eu sei 9 horas, sei 9 horas. Sei 8 horas, sei 8 horas. Tem hora extra. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Vamos lá. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. A maior parte da população brasileira não possui poupança, dependendo do salário para sobreviver. O salário é, portanto, uma verba de natureza alimentar. Em razão disso, é que constitui crime sua retenção dolosa por parte do empregador.
Tem muito o que explicar aqui, né? O cara deixar de pagar o salário, né? Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração, excepcionalmente participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Trata-se de uma norma de eficácia limitada, dependendo de lei para produzir todos os seus efeitos. A participação nos lucros é desvinculada da remuneração, ou seja, não tem nada a ver com a remuneração. Se você ganha X, vai receber só mais X na participação no lucro. Não, a participação é em relação ao lucro, não em relação ao meu salário. Entendeu? É desvinculado do que eu ganho, é o que é que você lucrou. Aí eu quero uma parte, eu vou receber uma parte de acordo com o que foi acordado com o sindicato, né? Ou na convenção ou no acordo. É essa a diferença. A remuneração é vinculada ao lucro, não à minha remuneração. E é uma forma de estimular a produtividade do trabalhador. Pode ser vinculada, aí, por exemplo, acontece algumas empresas ser vinculada ao cargo, não ao sua remuneração, entendeu? Então, os diretores vão ganhar X% de participação nos lucros, os gerentes X, né? Os supervisores X. Né? Como você tem uma responsabilidade maior, sua participação é um pouco maior. Mas não tem nada a ver com o seu salário, né? Tem a ver com sua função na empresa. Inciso 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. O salário família é um benefício previdenciário, sendo devido somente ao trabalhador de baixa renda. É pago em cotas de acordo com o número de dependentes. Se o trabalhador possui um dependente, ele recebe uma cota de salário família. Se ele possui 2 dependentes, ele recebe 2 cotas de salário família. Os critérios para recebimento de salário família são definidos em lei formal. Mais uma vez, estamos diante de uma norma de eficácia limitada. Esse aqui eu não entendo muito, não. Esse aí nunca é salário família do salário. Desculpa. É o outro que eu recebi. Esse não é o salário família, é o da creche, né? Que é até 5 anos, 6 anos. Auxílio creche. Auxílio Acho que é creche. auxílio creche. Esse salário família aqui não estudei muito em direito previdenciário, não. Vamos responder aqui. TRT, segunda região 2015. O salário família será pago em virtude do dependente do trabalhador, sem se cogitar a renda por ele oferida, já que se trata de direito social garantido constitucionalmente. Errado, né? Errado. Tem que Baixa cogitar se é de renda. baixa renda. Salário de família somente é devido ao trabalhador de baixa renda. Questão errada. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultadas a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Ou seja, hoje no Brasil, a prisão 8 horas, no máximo 44. Então seria 8 horas de segunda a sexta, desculpa. E mais 4 no sábado. Só que tu diz assim, cara, tranquilo, cara, é muito. Que isso aqui foi definido, sabe quanto? Chutei, quando foi definido isso aí? Não sei não. Mais ou menos no século XVIII, acho que em 1800, 1700, 1800. Ou seja, nunca se mudou. Isso aqui é porque é o seguinte, antigamente as pessoas trabalhavam 13, 15 horas, 14, entendeu? Aí veio a legislação, se lembra? De novo, a gente tem que pegar o momento histórico que foram surgindo os direitos sociais. Os direitos sociais surgiram como? Por causa da Revolução Industrial, Noção. em 1750. Lá não tinha hora para parar. As fábricas começaram a produzir em massa, dia e noite, e você recebia por trabalho, você não recebia pelo emprego, você recebia pelo que você produzia dentro da fábrica. Então o cara quer ficar trabalhando 24 horas. Pegava a família toda, até criança trabalhava. Vem cá. Era Família pós-guerra toda. também, né? Uhum. Pegaram muito. Não, no pós-guerra já tinha essa legislação. Tô falando assim, na época do início da Revolução Industrial, se você pegar livro de história, pegar parte da Revolução Industrial, parte lá, você vai ver que famílias todas tinham vilas industriais, casinhas industriais, trabalhavam no lado e você não tinha nem noção daqueles gases, do que eles faziam, tinha proteção, tinha muito acidente no trabalho, criança morria, não tinha idade para começar a trabalhar. Então, a partir de 12 anos, 10 anos, você levava, você queria ganhar dinheiro, já levava e levava uma indústria, aquela carvoeira que funcionava a máquina a vapor. Meu filho aqui já tem 10 anos, já pode trabalhar.
Aí trabalhava você, todos os seus filhos. O que antes ocorria na agricultura, que você botava seu filho para trabalhar na agricultura familiar com você, quando veio a Revolução Industrial, era toda a família trabalhando dentro da indústria. Pai, mãe, filhos, criança. E não tinha hora, não. Enquanto você estivesse produzindo, você recebia, produzir tanto, nem tanto. E aí veio essa legislação, lembrando que isso aqui veio uma prestação positiva do Estado. O Estado dizendo, não, 8 horas no máximo, senão vai matar as pessoas. As pessoas não têm tempo, já dorme 8, trabalha 8, só sobra 8. Tanto é que era para não perder tempo, as indústrias construíam as vilas, as casinhas, próximo do lado da fábrica. Entendeu? O cara já acordar para a fábrica, acabou, dormia, voltava para a fábrica. Né? E aí o negócio era tão alienante que chegou um momento que as pessoas, né, tipo, ficavam alienadas, trabalho era alienante. Lógico, foi fazendo pesquisa, as pessoas precisam viver. Aí as empresas começaram a fazer clubes da empresa. E não era para o bem do funcionário, não, era para o funcionário pegar assim, ó, você ia para a empresa, voltava para sua casa para dormir, acordava, ia para a empresa, aí final de semana você vai para o clube da empresa. Você era praticamente vivia em função da empresa, não era para beneficiar o empregado, era para o cara não pirar. Então, o patrão falou, não, o cara é mais produtivo se tiver uma área, um lazerzinho. Mas aqui só tem casa, aquela situação industrial, eu falei, não, vou fazer um clube aqui da empresa. É muito louco, né? Você vê assim, você pensa, cara, esse cara era extremamente muito... Capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem, era assim, vou criar aqui um clube, porque aí final de semana o cara vem aqui, fica aqui mesmo dentro da área dele, não foge, não vai beber e não volta mais para a vila, não se mata, não se suicida, vai ter o clube, ele brinca no clube, né? E depois volta para sua casa para dormir. Exato. Mas não tem, assim, tem alguns locais que ainda continuam assim. Essas cidades industriais aí que ainda existem, tem muito o que a pessoa fazer, não. Então, hoje você tem distritos industriais, ainda existe, assim, é muito pouco em relação ao que era, né? Hoje o trabalho é muito mais do conhecimento, mas nos distritos industriais, nessas áreas aí que tem a, né, petrolífera, essas coisas todas, não estou falando do Brasil, não, estou falando do mundo. Ainda continua assim, você mora perto da indústria de transformação ou de extração, tem a vila ali, por exemplo, no Pará ainda tem, mas falando no mundo todo, mas no Pará ainda tem. Tem a Serra dos Carajás, tem a, né, a mineradora lá da Serra dos Carajás, você mora na vila da Serra dos Carajás, você mora na vila da Lu Norte, que é em Barcarena, você mora lá naquela área lá da mata, vive, vai para a empresa, às vezes passa um ônibus, é a Vila do Conde, o nome, Vila do Conde. O ônibus passa na Vila do Conde, pega você, leva para a indústria, de tarde traz você para suas casinhas, assim, tem as casinhas. Tinha uma sobrinha, não, uma prima minha que morava lá. Ela casou com um cara que trabalhava lá. Então vai para a casinha, o cara pega e funciona de noite, pega outra galera que vai trabalhar à noite. Final de semana tem um clube dentro da vila, você fica no clube dentro da vila, tem alimentação, bebida, tal, churrascão. Segunda-feira começa tudo de novo. Você vive aquilo ali. Sua Eu vida vi é em um, função daquilo. eu vi uma coisa similar, não lembro. Tá aberto aqui? Tá. Eu vi uma coisa similar, não lembro onde é que foi, mas não sei se foi Rio, mas era uma, não sei se era uma é um negócio de energia, mas era bem separado da cidade. Aí o pessoal ia de trem, aí lá tinha toda essa estrutura que o João tá falando aí. Não sei de lazer, mas as casas tinham, as casas bem bonitas. E eu acho que é no sul, no Paraná, não lembro exatamente não se era Rio ou era Paraná, mas eu acho que era Paraná mesmo. Ah, lá Achei no bem Pará interessante. você mora na vila. Você mora na Vila do Conde. Entendeu? Tem alguns que final de semana sai da vila, né? Hoje já tem comunicação, tem tudo. Você pega o barquinho e vai para Belém. Mas é assim, eu me lembro que a gente ia para essa minha prima que casou com esse cara, ia para lá para vila. Final de semana, sábado, ia para lá. Aí tinha aquelas, igual casinha americana, com jardim e tal. Aí tinha pelada, futebol, tinha um churrasco da galera, então participava e tal. Não é também uma coisa alienante. Por quê? Porque aí já tem a diversão no final de semana e tal. Mas do ponto de vista assim, dos seus filhos, não tem colégio. Tinha um colégio até, eu acho que é primeiro grau, até oitava série. Segundo grau, você tinha que mandar seu filho para Belém. Não tem faculdade, então você vive uma vida de cidadezinha do interior só até o primeiro grau e vive em função da empresa, não tem nada, não tem comércio, não tem nada, tudo é da empresa lá.
comida. Se quiser do mercado, você pega o mercado no início lá, eu me lembro antigamente, o mercado era da própria Elbras, né? Você entrava no mercado, consumia tudo, registrava lá, depois eles descontavam no seu salário. Era um pouco mais barato. Hoje, lógico, já mudou completamente, né? Porque isso é lá na década de 80 que estava iniciando essa exploração de alumínio lá. Vamos lá. Então, inciso 13, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada da cessação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. A regra é a prestação de trabalho por até 8 horas diárias e 44 semanais. Normalmente, isso é feito mediante jornada de 8 horas de segunda a sexta-feira e 4 horas no sábado. É possível a compensação de horários. Um trabalhador que tenha um contrato de trabalho de 44 horas semanais e 8 horas diárias poderá, por exemplo, trabalhar 2 horas a menos em determinado dia, compensando-as posteriormente. Cabe destacar que, excepcionalmente, é possível haver uma redução da jornada de trabalho mediante acordo ou convenção coletiva. Normalmente, por exemplo, aqui no serviço público, quando tem esses contratos de 44 horas com o terceirizado, o que é que eles fazem? Eles botam mais 45 minutos. Porque, na verdade, a hora extra não é uma hora extra fechada. Acho que é 50 minutos ou 45. Por exemplo, se você trabalhou 45 minutos a mais do que as 8 horas, você já ganhou 1 hora. Então, no serviço público, eles botavam já 45 para a pessoa não ter que voltar no sábado. O pessoal terceirizado, porque a Lei 8.112, para o servidor público, é 40 horas. Não precisa trabalhar no sábado. Inciso 14, E jornada é conversão, né? Convenção tem que ser com o próprio sindicato de ambos os, os né? lados. Tanto trabalhista, né? Da classe trabalhista, como da classe empregadora, né? Sim. Inciso 14, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, que é só negociação coletiva é gênero, né? O trabalho prestado em turnos ininterruptos de revezamento é aquele que é alternância de horário. Nesse regime de trabalho, os trabalhadores se revezam nos postos de trabalho. Um determinado dia trabalha à noite, no outro pela manhã, no outro à tarde. Nesse caso, devido ao grande desgaste para a saúde do trabalhador, a Constituição prevê uma jornada de 6 horas. Note que esta poderá excepcionalmente ser aumentada em caso de negociação coletiva. Jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Atente para a palavra o quê? Não, hoje eu só vou poder ficar até 8 horas, tá? Tá. Tem que me agilizar aqui para ir trabalhar. Acho que já vai 9 acabar horas, aqui os incisos. Deixa eu ver aqui se tem muitos. Não, tem muitos. Deixa eu ver aqui. Não, tem muitos. Não dá para acabar hoje mesmo, não. São quantos incisos? Deixa eu ver aqui. Vamos até o final. Acho que aqui acaba. Aqui eles só faz o resumo aqui, que cabe para cada um. É muita coisa. Aqui acaba. Os direitos sociais e coletivos. Então vai até... Vamos voltar aqui. Quantos incisos são do artigo 7º? Até o inciso 34. 34, não é isso? 30, 10, 20, 34, 30. 34. Qual que a gente está? A gente está no 13. Vamos até o 20. 13? Onde é que a gente está? Onde é que a gente está? Gozo de férias, repouso semanal. Vamos até o 20. Está no 16 aqui. Vamos fazer mais 4. Aí deixa 14 para o próximo, porque tem alguns que são grandes, né? Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Atente para a palavra preferencialmente. Não há obrigação de concessão desse repouso no domingo. Ele pode acontecer em qualquer outro dia da semana. Então, preferencialmente ao domingo não significa que todo mundo vai faltar no domingo para ficar em casa. Tem o revezamento, né? Um na segunda, outro no sábado. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Ou seja, o serviço extraordinário é aquele dia que você não iria trabalhar, né? Que ele não iria trabalhar e que você tem que trabalhar. E também a hora extra, né? Então, é o extraordinário. Você cumpriu as suas 44 horas. A pessoa pediu, não, vem amanhã no domingo. Aí já é hora extra. É serviço extra.
Acabou as suas 8 horas. Não, pode ficar desde que não seja acordado compensação, né? Não, depois de amanhã você vem menos 2 horas. Não, acabou as 8 horas, não, quero que você fique um pouco mais. Aí já é hora extra. A remuneração do serviço extraordinário é o que se conhece por hora extra. Note a expressão no mínimo. Uma questão de concurso que disser que essa remuneração é necessariamente superior a 50% do serviço normal está errada. Ou seja, no mínimo 50%. Em algumas convenções coletivas, não lembro quem foi que me falou, que não sei onde é que era 100% a hora extra. Ou seja, a pessoa não tem problema de ser maior, só não pode ser menor, né? Então, eu recebia 100% do salário normal, quando estava trabalhando de extra. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, ou seja, é o adicional de férias que a gente chama. Quando você sai de férias, você recebe 1/3 do seu salário. É como se fosse, lembrando de novo, Revolução Industrial, blá, 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 o cara saiu de férias, que é que ele recebe uma graninha para você gastar nas suas férias. Recebe 1/3 do seu salário a mais, para você não ser tirado do seu bolso para você sair de férias. Né? Então, esse dispositivo trata do adicional de férias. O trabalhador faz jus às férias, recebendo durante esse período sua remuneração acrescida de, no mínimo, 1/3 do salário normal. Assim, o trabalhador poderá receber um adicional de férias superior a 1/3 do salário. Normalmente, a gente chama aqui do adicional de férias, que a gente chama, acho que é, no serviço público. Adicional de férias. Você, quando sai de férias, no mês que você vai sair de férias, vem já no seu contra-cheque 1/3 a mais, que é justamente o que a gente gasta na passagem de avião, né, no aluguel do carro. Note que a Constituição não dispôs sobre a duração das férias, deixando essa tarefa para a legislação infraconstitucional. 18. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Né, licença paternidade nos termos fixados em lei. Vamos lá. Porque essa de 120 dias pode virar até 6 meses hoje, mas aí não está na Constituição. Está numa lei. Hoje, a gestante pode estar aí até 180 dias. Tem que ter cuidado. Se a questão perguntar a licença gestante, hoje é 180 dias, 6 meses. Mas se a pergunta perguntar de acordo com a Constituição é só 120. Né? Que é a licença gestante sem prejuízo do salário com duração de 120 dias. Você se lembra que a gente interpretou alguns incisos dizendo, olha, quando a Constituição bota desse jeito, significa o seguinte, que é no mínimo isso. Quer dizer que uma lei não possa colocar mais, entendeu? É que nem quando a gente fala do Tribunal do Júri, crime doloso contra a vida. Mas é no mínimo crime doloso contra a vida. Pode colocar outros crimes para o Tribunal do Júri? Pode, que é a mesma coisa que ocorreu no salário a Professor, licença gestante. O quê? só uma dúvida, são 6 meses, ó, lá na lei são 6 meses. Não, na lei hoje são 6 meses. A Constituição fala em 120 dias. Tá, então Cento e são vinte dias dá 3, 6, 9, 12, 4 meses. Tá, Na Constituição. Constituição. 180. Da Não, na Constituição Constituição. 120 20, e na lei 180, que dão 180. 6. Essa Tá, lei é tá, ok. nova, entendeu? Vamos lá, vamos ler aqui que eu acho que na lei vai dizer aqui. Vamos lá. A licença gestante tem duração de 120 dias, conforme definido pela Constituição. Durante esse período, a gestante fica licenciada sem que perca seu emprego ou remuneração. Assim, ela mantém o vínculo de emprego com a empresa e continua a receber remuneração. Cabe destacar que a licença gestante é também um direito outorgado a servidoras públicas. No RE número 778889 de Pernambuco, o STF fixou a tese de que os prazos da licença gestante não podem ser superiores aos prazos para a licença adotante, inclusive no que diz respeito às prorrogações. Assim, se uma lei concede 120 dias à gestante, deverão ser concedidos também 120 dias de licença adotante. A licença Adotante é a pessoa que paternidade adotar? adotado também tem direito a 120 dias de licença. A licença paternidade, por sua vez, é um benefício que depende de regulamentação por lei, tratando-se, portanto, de norma de eficácia limitada. Com essa lei, não foi ditada até hoje, está em vigor o mandamento previsto no ato das disposições constitucionais transitórias. Segundo o artigo 10, parágrafo 1º da ADCT, até que lei venha disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19, da Constituição, o prazo para licença paternidade que se refere ao inciso é de 5 dias, ou seja, paternidade de 5 dias. Esses 180 dias ele não falou aqui, mas esse de 180 dias não é também obrigatório. Lei de 180 dias, licença maternidade. Vamos lá.
Aqui é a Lei 11.770. Então, na verdade, assim, não é uma obrigatoriedade, né? Então, tem aqui. Cadê? O que ele fala aqui? Aqui. Ele fala o seguinte, ó. Essa lei falou o seguinte: é instituído o programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por 60 dias, ou seja, 120 mais 60 dias, que dá os 180. Prorrogar por 60 dias a duração da licença maternidade, previsto no inciso 18 do caput do artigo 7º. Por 15 dias, a duração da licença paternidade, que é 5, passa para 20, além dos 5 dias estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 10. A prorrogação de que trata esse artigo, aí será garantida à empregada da pessoa jurídica que aderiu ao programa, desde que a empregada requeira até o final do primeiro mês após o parto, e será concedida imediatamente após a fruição da licença maternidade de que trata o inciso. Será garantida ao empregado. Por que o empregado pode aderir a essa lei? Será garantido ao empregado da pessoa jurídica que aderiu ao programa, desde que o empregado requeira no prazo de 2 dias após o parto. Ah, tá, isso aqui, empregado. E comprove um programa de atividade de orientação sobre paternidade responsável. A prorrogação será garantida na mesma proporção ao empregado e ao empregado que adotar ou tiver guarda judicial. É a administração pública direta e indireta nacional autorizada a instituir o programa que garanta a prorrogação da licença maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o artigo 10 desta lei. Durante o período de prorrogação da licença maternidade e da licença paternidade, a empregada terá remuneração integral nos moldes devidos no período de percepção do salário de maternidade pago pelo regime geral de previdência social. O empregado terá direito à remuneração integral. No período de prorrogação da licença maternidade e da licença paternidade que trata esta lei, empregado e empregado não poderão exercer nenhuma atividade remunerada e a criança deverá ser mantida sob cuidados. Em caso de cumprimento do exposto no caput, esse artigo, empregado e empregado perderão o direito à prorrogação. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto devido em cada período de apuração o total da remuneração integral da empregada e do empregado pago nos dias da prorrogação da sua licença maternidade e da sua licença paternidade, vedada a dedução como despesa operacional. Entendeu o que é? Por que a pessoa pode aderir à empresa? Porque ele desconta do imposto dele. Aquela primeira parte ele não desconta. Se ele aderir ao programa, essa prorrogação ele desconta do imposto dele, que foi pago para empregado, entendeu? Só para finalizar o 20 agora, vamos deixar no 21 em diante. Artigo não, né? Inciso 20. Proteção do mercado do trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. A proteção ao mercado de trabalho da mulher tem como objetivo alcançar a igualdade material. Você lembra que a gente estudou isonomia formal e material? Isonomia formal, tratar todo mundo igual perante a lei. Isonomia material, tratar iguais os iguais e tratar desiguais aqueles que são desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, significa o seguinte, eu posso tratar essa pessoa diferente, ainda que seja parecido com essa, mas ela é desigual. É o caso do homem e mulher. Né? Você aplica essa desigualdade, igualdade material. É desigualdade no nome, mas no conceito é igualdade material. Nesse caso, almeja estabelecer a igualdade de gêneros. Trata-se de mais uma norma de eficácia limitada nos termos da lei. Que acabou, que já entra no aviso prévio. Marcar aqui. E amanhã a gente continua. Então, aqui na ordem da lei não é obrigatório, a empresa tem que aderir. No caso da mulher, acrescenta mais 60 dias, no caso do homem, acrescenta mais 15 dias. A mulher tem que pedir no primeiro mês, o homem tem que pedir nos primeiros 2 dias, se a empresa aderir. Né? Se a Mas empresa tiver adesão. Como? Mas o homem, qualquer empresa. Não, a empresa que aderiu ao programa. Qualquer empresa que tem aderiu um ao programa benefício tributário. Qualquer empresa pode aderir ao programa. Ela vai ter esse benefício tributário. Você, que é o beneficiário, no primeiro mês que a mulher sair da licença maternidade, tem que pedir. O homem nos primeiros 2 dias. Isso, inclusive, no serviço público. Teve um amigo meu que perdeu. Ele saiu de licença, né, licença paternidade, se esqueceu de pedir. Ele achava que era no automático os outros 15 dias. Não, você tem que solicitar, dizendo, além dos 5 dias, eu quero os outros 15 que eu tenho direito. Tem que solicitar.
que é uma opção sua, não significa que você vai querer. Tem gente que pode não querer. Não sei qual pessoa que não queria ficar mais 15 dias, mas nesse caso ele perdeu. Ele tem que solicitar. Então é isso. Você vai conversando Ok, aí. professor, E aí vamos conversando. vai vendo aí. Hoje eu tenho que ir lá no trabalho, é meio difícil, né? Hoje está enrolado para mim também. Você nem quero chegar em casa. Então Vou lá tá. pro hall hoje, tá? Tá, e amanhã a gente continua aqui do inciso 21 em diante. Amanhã é mais cedo, né? Tá. Um Aham. abraço, viu? Um abraço. Bom dia, tchau, tchau. Bom dia. Deixa eu fechar aqui.